Antes de começarmos essa história, eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Me conta nos comentários de onde você está assistindo: cidade, estado ou país. Eu adoro saber até onde essa história está chegando. Agora, respira fundo. A Professora e o Viúvo, capítulo 1. A porteira estava aberta, mas Bianca não entrou. Nunca mais entraria. Ela segurava a carta com as duas mãos, o papel já úmido do suor das palmas. A noite estava quente, daquele calor parado que gruda na pele e não sai nem com vento. Mas não tinha vento. Só o silêncio da fazenda na escuridão, quebrado de vez em quando pelo canto distante de um grilo solitário. A casa estava escura, todas as janelas fechadas, como sempre. Mas ela sabia que ele estava lá, atrás daquela janela da esquerda, no quarto que dava para a porteira. Sabia porque nos últimos 6 meses tinha aprendido a sentir a presença dele, mesmo quando não conseguia ver. Bianca deu um passo à frente. Parou. Respirou fundo e o cheiro da terra seca entrou nos pulmões como um adeus. Terra, couro velho, fumaça de fogão a lenha. Cheiro de tudo que ela ia deixar para trás. Deveria ter entregue a carta pela manhã. Deveria ter batido na porta, olhado nos olhos dele uma última vez, dito que estava indo embora. Mas não conseguiu, porque sabia que se olhasse para Mauro de novo, não ia ter coragem de partir. Então veio de noite, como covarde, como quem foge. Dobrou a carta ao meio, depois ao meio de novo, até ficar pequena o suficiente para caber entre as traves da porteira. Deixou ali, enfiada na madeira velha que ele consertava toda semana. Ele ia encontrar. De manhã cedo, quando saísse para ver o gado, ia ver o papel branco contra a madeira escura. E ia saber. Bianca virou as costas e começou a caminhar. Não correu. Apenas colocou um pé na frente do outro, devagar, como quem carrega um peso invisível. A poeira grudou nos sapatos, a mesma poeira que tinha grudado no dia em que chegou ali, 6 meses atrás, achando que ia ficar apenas 1 ano. Apenas 1 ano para ganhar experiência, juntar dinheiro, voltar para a cidade. 1 ano. Como se 1 ano fosse pouco tempo para uma vida inteira mudar de rumo. Tudo tinha começado numa tarde de janeiro, quando o ônibus parou no meio do nada e o motorista gritou: "Vila de São Miguel, quem desce é aqui!" Bianca desceu com uma mala e uma bolsa. O calor bateu no rosto dela como uma parede. Não era calor de cidade, com asfalto fervendo e escapamento de carro. Era calor de terra aberta, de sol sem sombra, de céu tão azul que dói nos olhos. A rodoviária era um barracão de madeira com um banco só. 2 galinhas ciscavam na terra batida. Um cachorro vira-lata dormia debaixo do banco sem se importar com mais nada no mundo. "A senhorita é a professora nova?" Bianca se virou. Uma mulher baixa, de tranças presas num coque, olhava para ela com um sorriso de canto de boca. Devia ter uns 50 anos, pele queimada de sol, mãos grossas de quem trabalha na roça. "Sou Bianca. Bianca Almeida. Dona Regina, diretora da escolinha." "Bem-vinda a São Miguel." A mulher pegou a mala dela sem cerimônia. "Vamos, a casa que consegui para a senhora fica perto da escola. Dá para ir a pé." Elas caminharam pela rua de terra. Casa simples de um lado, cerca de arame do outro. 3 crianças descalças corriam atrás de um pneu velho. Um homem de chapéu passava montado num cavalo, tão devagar que parecia estar dormindo na sela. "A senhora vai dar aula para 12 alunos, Dona Regina ia explicando. "Primeira a 4ª série, tudo junto. Tem cartilha, tem giz, tem lousa. Mas não espera luxo, não. Aqui a gente faz com o que tem." "Sem problema. Eu vim para ajudar." Dona Regina deu uma risada curta. "Ajudar. A senhorita é nova mesmo. Cidade grande?" "São Paulo. São Paulo." A diretora repetiu como se fosse nome de país estrangeiro. "E o que traz uma menina de São Paulo para um fim de mundo desses?" Bianca ia responder, mas não sabia bem o quê. A verdade, que tinha terminado a faculdade sem saber o que fazer da vida, que em São Paulo era só mais uma professora substituta ganhando miséria, que viu o anúncio de vaga no interior e pensou, por que não? Queria conhecer o Brasil de verdade, ela disse. Brasil de verdade.
Dona Regina parou na frente de uma casinha branca, porta azul desbotada, 2 janelas pequenas. Então, bem-vinda ao Brasil, menina. Aqui é real até doer. A escolinha era de madeira, pintada de branco e amarelo com um sino pendurado na entrada. Tinha 2 salas, um banheiro externo, um tanque de lavar mão. Nada mais. A lousa era verde escura, rachada no meio. As carteiras velhas, cada uma com o nome de aluno esculpido a canivete. Mas tinha algo ali. Algo que não tinha nas escolas de São Paulo. Talvez fosse o silêncio, ou a luz entrando pelas janelas abertas, ou o cheiro de mato que vinha de fora e se misturava com o cheiro de giz. Bianca passou a primeira semana tentando entender os alunos. Vinham de fazendas espalhadas, alguns andavam 1 hora a pé para chegar. Chegavam de pés sujos, cabelo despenteado, mas com cadernos nas mãos e vontade de aprender. Não faziam bagunça, não reclamavam. Apenas olhavam para ela com aquela curiosidade silenciosa de quem está vendo um bicho estranho. No fim da primeira semana, Dona Regina chamou ela de canto. A senhorita se vira bem. Os meninos gostaram. Eles são ótimos. Tem mais 4 que não vêm para a escola. Bianca franziu a testa. Por quê? Porque o pai não deixa. Dona Regina baixou a voz. Mauro Alvarenga, dono da fazenda grande uns 3 quilômetros daqui. Viúvo, 4 filhos. Não manda nenhum para a escola. Mas é obrigatório. Obrigatório. A diretora deu aquele riso curto de novo. Menina, aqui ninguém obriga o Mauro Alvarenga a nada. Ele é dono de metade das terras por aqui. E é homem que não se contraria. Mas os filhos precisam estudar. Precisam. Mas ninguém tem coragem de falar isso para ele. Bianca sentiu algo se acender no peito. Raiva, talvez. Ou teimosia. Eu tenho. Dona Regina a olhou com aquela expressão de quem vê criança dizendo que vai voar. A senhorita nem sabe quem é ele. Então vou conhecer. Menina, escuta o que eu tô dizendo. O Mauro não é homem fácil. Desde que a mulher morreu, ele fechou aquela fazenda e virou outro. Os peões têm medo dele. O povo da vila não se mete. Se ele decidiu que os filhos não vão para a escola, é porque tem razão dele. E qual é a razão? Dona Regina suspirou. Ninguém sabe, e ninguém pergunta. Bianca voltava para casa todos os dias a pé, no fim da tarde. Passava pela bodega do seu Manuel, pela capela pequena, pela ponte sobre o córrego seco, e sempre passava pela porteira da fazenda de Mauro Alvarenga. Era impossível não passar. A estrada de terra cortava bem na frente da propriedade. Uma porteira larga de madeira grossa, com o nome Fazenda Alvarenga entalhado numa tábua. Dos 2 lados, cerca de arame e moirão. E ao fundo, uns 100 metros para dentro, a casa. Grande, térrea, com varanda na frente, telhado de barro. Sempre tinha fumaça saindo da chaminé, sempre tinha roupa no varal, mas nunca tinha barulho. Na primeira semana, Bianca passou pela porteira e não viu ninguém. Na segunda semana também. Mas na terceira sexta-feira, quando ela vinha arrastando os pés no fim do dia, cansada de corrigir lição e limpar lousa, viu um homem, alto, ombros largos, chapéu de couro na cabeça. Estava consertando a trave da porteira, de costas para a estrada, martelando um prego na madeira. Batia devagar, com força, cada martelada ecoando no silêncio da tarde. Bianca diminuiu o passo sem querer. Não sabia se era ele. Mas algo no jeito que o homem se movia, naquele silêncio absoluto ao redor, fez o coração dela bater mais rápido. Ela passou. Ele não olhou. Mas quando ela já tinha andado uns 10 metros, ouviu o barulho do martelo parar. Sentiu. Sentiu o peso de um olhar nas costas, como quando alguém está te observando e você sabe, mesmo sem ver. Bianca não se virou. Apenas continuou andando, as mãos suadas, a respiração curta. Quando chegou em casa 20 minutos depois, ainda sentia aquele olhar grudado na nuca. Na segunda-feira seguinte, ela passou de novo. Ele estava lá. Agora do outro lado da porteira, ajeitando o fecho da trava. Não olhou quando ela passou. Mas ela sabia. Sabia que ele sabia que ela estava ali. Na terça,
Ele estava no curral separando bezerros. Longe, mas no caminho. Na quarta, estava na varanda, sentado numa cadeira, tomando alguma coisa numa caneca. Ainda longe, mas mais perto que antes. Na quinta, estava na porteira de novo, consertando a mesma trave que tinha consertado na semana passada. Bianca passou, os olhos fixos na estrada à frente, mas dessa vez ouviu. Boa tarde. A voz era grave, rouca, como pedra raspando em pedra. Ela parou, virou devagar. Ele não tinha tirado o chapéu, não tinha se virado completamente. Apenas tinha falado enquanto martelava, como quem fala sozinho. Boa tarde, ela respondeu. A voz saiu fina, quase um sussurro. Silêncio. Ele martelou mais uma vez, 2, 3. Então parou, guardou o martelo no cinto e finalmente olhou para ela. Bianca sentiu o ar faltar. Os olhos dele eram escuros, muito escuros. Não eram olhos de quem sorri fácil. Eram olhos que já tinham visto coisa demais. Cansados, fundos, mas de um jeito que prendia a gente no lugar sem deixar desviar. Ele era mais velho que ela, bem mais velho. Tinha rugas no canto dos olhos, fios brancos no cabelo que escapavam debaixo do chapéu, barba por fazer. Mas tinha algo nele, algo que fez o estômago dela revirar. A senhorita é a professora nova, ele disse. Não era pergunta. Sou. Ele olhou para ela mais um segundo. Então, acenou com a cabeça, uma vez só, e voltou para a porteira. A conversa tinha acabado. Bianca continuou andando, as pernas bambas, o coração aos pulos. Não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas sabia que alguma coisa tinha acontecido. Naquela noite, sentada na varanda da casinha, Bianca ficou olhando para o céu cheio de estrelas. Nunca tinha visto tantas estrelas em São Paulo. Lá, o céu era alaranjado, embaçado de luz de poste. Aqui, era preto. E as estrelas não eram pontinhos, eram furos de luz, como se o céu fosse um pano escuro com agulhadas de claridade. Ela pensou no homem da porteira, Mauro Alvarenga, o viúvo, o dono da fazenda, o homem que ninguém contrariava. Pensou nos olhos dele. E soube com uma certeza que não sabia de onde vinha, que aquele homem ia mudar a vida dela para sempre. No dia seguinte, na hora do recreio, Dona Regina chamou Bianca no canto da escola. Menina, você não vai acreditar. O quê? A diretora tinha um brilho estranho no olho, meio assustada, meio curiosa. A filha do Mauro Alvarenga acabou de aparecer aqui, a caçula, 8 anos, veio sozinha, andando. Bianca sentiu o sangue subir. E o que ela queria? Dona Regina engoliu seco. Ela disse que o pai mandou perguntar se a senhora pode dar aula para eles, na fazenda, 3 vezes por semana. O mundo parou. Bianca olhou para a estrada de terra, olhou para a direção da porteira, invisível dali, mas presente na cabeça dela, como um ponto fixo no mapa. E aí, menina? Dona Regina perguntou a voz baixa. Você vai? Bianca respirou fundo. Não sabia por que o coração estava batendo tão forte. Não sabia por que as mãos estavam suadas. Não sabia por que, no fundo, já sabia a resposta antes mesmo de abrir a boca. Vou. Capítulo 2. A primeira vez que Bianca entrou na fazenda de Mauro Alvarenga foi numa quinta-feira de tarde. O sol já estava baixo, tingindo tudo de laranja, e o calor tinha dado uma trégua. Ela carregava uma sacola com cadernos, lápis, cartilhas velhas que Dona Regina tinha dado. O peso não era da sacola, era de outra coisa. A porteira estava aberta. Ela parou ali, os pés na divisa entre a estrada e a propriedade, como se houvesse uma linha invisível que, uma vez cruzada, não tinha volta. Respirou fundo. Cheiro de pasto seco, esterco, fumaça de lenha. Cheiro de fazenda. Cheiro que já estava começando a grudar nela, feito a poeira vermelha que não saía da roupa nem lavando 3 vezes. Professora! Bianca olhou. A menina estava correndo pelo caminho de terra, descalça, cabelo preso num rabo de cavalo que balançava conforme ela vinha. Era a caçula, a que tinha vindo na escola. 8 anos, magra, olhos grandes e escuros.
Parecia um passarinho assustado. Oi, Bianca sorriu. Qual é seu nome? Júlia. A menina parou na frente dela, ofegante. Meu pai disse que a senhora vinha hoje. Disse, né? Júlia acenou com a cabeça, séria demais para uma criança. Ele mandou avisar que é para a senhora ir direto para a cozinha. Os outros já estão lá. Tá bom, você me leva? A menina pegou a mão dela, pequenininha, calejada. Mão de quem já trabalhava. E começou a puxar, falando rápido, nervosa. Tem o Rafael que tem 14, tem a Clarice que tem 12 e tem o Pedro que tem 10. Eu sou a mais nova. Eu sei ler um pouco, mas o Rafael sabe mais. A Clarice é boa em conta. E o Pedro não gosta muito de estudar. Mas o pai disse que ele tem que tentar. Bianca ouvia, o coração apertado. Júlia falava como quem estava fazendo propaganda, tentando convencer a professora a ficar. Como se tivesse medo de que ela desistisse antes mesmo de começar. A casa foi crescendo conforme elas se aproximavam. Era maior do que parecia de longe. Térrea, comprida, com varanda de madeira na frente e janelas grandes, todas abertas. Telhado de barro, alguns pedaços mais escuros onde tinham sido trocados. Tinha um pé de manga do lado direito, enorme, fazendo sombra na lateral da casa. E no quintal dos fundos, um varal cheio de roupa balançando no vento fraco. Casa de família. Casa com gente dentro, mas quieta demais para uma casa com 4 filhos. Júlia levou Bianca direto para a cozinha, entrando pela porta de trás. O cômodo era grande, com fogão a lenha num canto, mesa de madeira no centro, pia de pedra na parede, cheiro de café fresco e bolo assando, luz dourada da tarde entrando pela janela e desenhando quadrados no chão de cimento queimado. E ali, sentados na mesa, 3 crianças. O mais velho estava de braços cruzados, olhando para a janela com expressão fechada. Cabelo preto, pele queimada de sol, ombros já largos de quem trabalhava no campo. Parecia um homem pequeno, ou um menino que tinha crescido rápido demais. A menina do meio tinha livro aberto na frente, mas não estava lendo. Apenas passava o dedo nas páginas, distraída. Cabelo castanho até os ombros, rosto fino, olhos espertos que avaliaram Bianca de cima a baixo assim que ela entrou. E o mais novo estava desenhando qualquer coisa num pedaço de papel, a língua para fora em concentração. Magro, joelhos ralados, camisa suja de terra. Todos pararam quando Bianca entrou. 4 pares de olhos escuros, todos muito parecidos, todos muito silenciosos. Boa tarde, Bianca disse, tentando sorrir. Eu sou a professora Bianca. Ninguém respondeu, apenas olharam. Bianca colocou a sacola na mesa. Então, vocês são Rafael, Clarice, Pedro e Júlia, né? O mais velho deu um aceno curto. Sou Rafael. Clarice, a menina do meio disse, a voz baixa, mas firme. Pedro, o pequeno murmurou sem olhar. Júlia já estava puxando uma cadeira. Senta aqui, professora. Meu pai disse que a senhora ia dar aula aqui mesmo, na cozinha. Bianca sentou, abriu a sacola, tirou os cadernos. As mãos tremiam um pouco, mas ela escondeu, colocando tudo sobre a mesa, arrumando, ganhando tempo. Vou fazer assim, ela começou. Primeiro eu preciso saber o que vocês já sabem. Daí a gente vê o que precisa estudar. Pode ser? Silêncio. Pode, Rafael disse finalmente. Mas a senhora não precisa se preocupar muito. A gente não vai para a escola mesmo. Isso aqui é só para meu pai ficar tranquilo. Bianca olhou para ele. Tinha amargura na voz do menino. Não era raiva, era cansaço. Por que você acha isso? Porque eu tenho 14 anos e nunca pisei numa escola. Não vai ser agora que vai mudar. Rafael, Clarice sussurrou, um aviso. Mas ele não parou. A senhora veio porque meu pai pediu, mas ele não acredita nisso. Ele acha que escola é perda de tempo, que o que a gente precisa aprender, a gente aprende aqui. E você? O que você acha? Bianca perguntou, a voz calma. Rafael olhou para ela. Pela primeira vez tinha algo diferente no olho dele. Não era raiva, era fome. Fome de algo que ele nem sabia direito o que era. Eu acho, ele disse devagar,
que eu queria saber mais do que só plantar milho e consertar cerca. Eles estudaram durante 2 horas. Bianca descobriu que Rafael sabia ler, mas devagar, tropeçando nas palavras. Clarice lia melhor, rápido, mas não sabia interpretar. Pedro mal conhecia as letras, e Júlia sabia o alfabeto inteiro de cor, mas não conseguia juntar as sílabas. Não tinham ido à escola, mas alguém tinha tentado ensinar. Alguém que não estava mais ali. Foi minha mãe, Júlia disse de repente no meio da aula, como se tivesse lido o pensamento de Bianca. Ela que começou a ensinar a gente, mas daí ela morreu. O silêncio caiu feito chumbo. Júlia, Clarice sussurrou, mas a caçula não parou. Ela morreu quando eu nasci. Meu pai disse que foi culpa minha. Júlia, cala a boca, Rafael falou, a voz dura. Mas Júlia olhou para Bianca com aqueles olhos grandes demais, brilhando de lágrimas que não caíam. É verdade, ele nunca falou, mas eu sei. Ele olha para mim e lembra dela. E lembrar dói. Bianca sentiu a garganta apertar. Esticou a mão, pegou a mãozinha da menina. Não é culpa sua. Eu sei. Júlia enxugou o nariz com as costas da mão. Mas ele não sabe. Quando a aula terminou, o sol já tinha descido e a cozinha estava mais escura, iluminada só pela lamparina que Clarice acendeu no centro da mesa. Bianca começou a guardar os cadernos, despedir-se, ir embora, mas Clarice levantou e foi até o fogão. A senhora vai comer alguma coisa antes de ir. Meu pai mandou. Não precisa, eu. Ele mandou, Clarice repetiu, e tinha um tom ali que não permitia discussão. Tom de menina que virou mãe cedo demais. Ela serviu um prato de comida. Arroz, feijão, carne de panela, couve refogada. Simples. Mas quando Bianca pegou o garfo e provou, fechou os olhos. Era o tipo de comida que aquecia por dentro. Comida feita com tempo, com paciência. Comida de mãe. Mas não era Clarice que tinha feito. 12 anos, por melhor que fosse, não cozinhava daquele jeito. Quem cozinhou? Bianca perguntou. Meu pai, Pedro respondeu a boca cheia. Bianca parou de mastigar. Seu pai? Ele cozinha desde que minha mãe morreu, Rafael disse, sem olhar para ela. Ele que cuida da gente. Tudo. Algo se revirou no peito de Bianca. A imagem do homem duro, fechado, temido começou a rachar. Por baixo tinha outra coisa. Algo que ela ainda não conseguia ver direito. Estava terminando de comer quando ouviu. Passos na varanda. Pesados. Lentos. Ela soube antes mesmo de virar quem era. Mauro entrou pela porta da frente, o chapéu na mão, camisa suja de terra, botas empoeiradas. Parou quando viu Bianca sentada à mesa. Os olhos dele encontraram os dela, e pela segunda vez, Bianca sentiu o ar faltar. Boa noite, ele disse. A voz era a mesma, grave, rouca, mas tinha algo diferente agora, algo mais suave nas bordas. Boa noite, ela respondeu. Ele olhou para os filhos. Foram educados? Foram, Bianca disse rápido. Eles são ótimos. Mauro acenou. Ficou parado ali na soleira da porta, como se não soubesse se entrava ou não na própria cozinha. Então tirou as botas, deixou do lado de fora e entrou de meias. Foi até a pia, lavou as mãos. Devagar. O silêncio era tão denso que Bianca conseguia ouvir a água caindo, o sabão escorregando entre os dedos dele, a respiração dos meninos que tinham parado de comer e só observavam. A senhora aceita um café? Mauro perguntou, ainda de costas. Aceito. Ele pegou a cafeteira velha do fogão, serviu numa caneca de alumínio e trouxe até a mesa. Colocou na frente dela. As mãos grandes, calejadas, cheias de pequenas cicatrizes. Mãos que trabalhavam, mãos que machucavam e consertavam ao mesmo tempo. Obrigada, Bianca murmurou. Ele sentou, do outro lado da mesa, longe. Ficou olhando para o próprio copo de café, mexendo com a colher, mas não bebia. Apenas mexia, olhava, mexia de novo. A senhora vai voltar? Ele perguntou finalmente. Vou. Se você quiser. Ele olhou para ela. Eu quero. 3 palavras, mas pesaram mais que qualquer discurso. Bianca tomou o café. Estava forte, quase amargo, mas quente.
Aqueceu o caminho até o estômago. Ela bebia devagar, saboreando, porque algo naquele momento parecia importante. Algo que ela ainda não conseguia nomear. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse. Mauro a olhou. "Por que você nunca mandou eles para a escola?" Silêncio. Longo. Os meninos tinham parado de respirar. Mauro colocou a colher de lado. Passou a mão no rosto cansado. "Porque a escola fica longe. E eu não quero eles longe. Mas é só 1 hora de caminhada." 1 hora é longe. Bianca franziu a testa. "Longe de quê?" Ele a olhou e tinha algo nos olhos dele. Algo escuro, profundo, que doía só de ver. "De mim." A voz dele tinha quebrado. Só um pouco. Mas tinha quebrado. "Eles são tudo que me sobrou." Ele continuou, baixo. "Quando a minha mulher morreu, eu jurei que ia cuidar. Que ia manter eles seguros. E não dá para fazer isso se eles estão longe de mim." Bianca não sabia o que dizer. Então não disse nada. Apenas olhou para aquele homem grande, forte, temido, se desmanchando devagar na frente dela. E entendeu. Ele não era duro. Ele estava quebrado. E estava segurando os pedaços com tanta força que tinha esquecido como abrir as mãos. Bianca voltou 3 vezes por semana. Toda terça, quinta e sábado de tarde. Sempre a mesma rotina. Porteira aberta, caminho de terra, cozinha cheirando a café, 4 crianças esperando na mesa. E sempre, no final da aula, Mauro aparecia. Às vezes entrava apenas para pegar água. Às vezes ficava parado na porta ouvindo. Às vezes sentava na ponta da mesa, quieto, só observando. Nunca atrapalhava, nunca falava, mas estava ali. E Bianca começou a esperar por aquele momento. Começou a arrumar o cabelo antes de sair de casa. Começou a usar o vestido azul que deixava os ombros mais aparentes. Começou a demorar um pouco mais para guardar os cadernos, só para ter mais tempo ali. Começou, sem querer, a se apaixonar. Foi na 4ª semana que tudo mudou. Bianca tinha acabado a aula e estava despedindo das crianças quando o céu, que estava fechado o dia todo, finalmente desabou. Chuva grossa, pesada, daquelas que enchem córrego e transformam estrada em lama. "A senhora não pode ir embora com isso", Clarice disse olhando pela janela. "Passa logo", Bianca tentou, mas não passou. A chuva só aumentou. Trovões rachavam o céu. Clarões de relâmpago iluminavam a cozinha, e o cheiro de terra molhada entrava pelas janelas, forte e inebriante. "A senhora vai ter que dormir aqui", Rafael disse. "Não, eu..." "Vai", Mauro disse. Bianca se virou. Ele estava na porta, encharcado, como se tivesse vindo correndo de algum lugar. A camisa colada no corpo, o cabelo pingando, o peito subindo e descendo rápido. "Vai dormir aqui", ele repetiu. "Não dá para voltar com essa chuva. Mas eu..." "Não discute." Ele saiu. Foi até o quarto, voltou com uma toalha, jogou para ela. "Clarice, mostra o quarto de hóspede para ela." E saiu de novo antes que Bianca pudesse responder. O quarto de hóspede era pequeno. Uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela. Nada mais. Mas tinha lençol limpo, cheirando a sol, e um cobertor dobrado na ponta da cama. Bianca se secou. Trocou de roupa, vestindo uma camisa que Clarice emprestou, grande demais, que ia até os joelhos. Sentou na cama e ouviu a chuva batendo no telhado, um barulho constante, reconfortante. Ouviu também as crianças indo dormir, portas se fechando, vozes baixas de boa noite. E depois, silêncio. Ela deveria dormir, mas não conseguia. Levantou, abriu a porta devagar. O corredor estava escuro, iluminado só pela luz fraca que vinha da cozinha. Ela foi até lá descalça, fazendo o mínimo de barulho possível, e parou na porta. Mauro estava sentado na mesa, sozinho, uma garrafa e um copo na frente dele. Não estava bebendo. Apenas olhava para o copo, os ombros caídos, o rosto marcado de cansaço. Bianca ia voltar, deixá-lo sozinho, mas ele falou: "Pode entrar." Ela entrou. Sentou na cadeira ao lado dele. Não na frente, ao lado, mais perto. "Você não dorme?" Ela perguntou baixo. "Não muito." "Desde quando?" Ele deu um riso sem alegria. "Desde que ela morreu."
Silêncio. A chuva batendo, o vento balançando a porta. Eu sonho com ela, ele continuou, a voz embargada. Toda noite, sonho que ela tá viva, que ela tá na cozinha fazendo café, que ela tá no quarto arrumando a cama, que ela tá rindo com aquele riso dela que parecia passarinho cantando. E daí eu acordo. E ela não tá. E nunca vai tá de novo. Bianca sentiu o peito doer. Eu sinto muito. Eu que sinto. Mauro a olhou e tinha lágrimas nos olhos dele. Não caindo. Só ali, acumuladas, presas. Ela morreu por minha causa, porque eu quis mais um filho, porque eu insisti, porque eu achei que ia dar tudo certo. Não foi sua culpa. Foi, ela não queria, ela tinha medo. Mas eu convenci, e ela morreu trazendo a Júlia para o mundo. Ele passou a mão no rosto, esfregando, como se quisesse apagar a dor. A Júlia tem os olhos dela, o sorriso dela. E eu não consigo olhar para minha filha sem lembrar que eu matei minha mulher. Bianca fez uma coisa que não planejou. Esticou a mão e pegou a mão dele, grande, calejada, tremendo. A Júlia te ama, ela disse. Todos eles te amam. E você é um bom pai. Um pai que cuida, que protege, que cozinha, que lava roupa, que faz tudo sozinho. Você não é culpado. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Mauro apertou a mão dela, forte, como quem está se afogando e encontrou algo para se segurar. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, silêncio, chuva caindo, e Bianca soube que não ia conseguir sair dali inteira. Ela dormiu mal. Acordou cedo, antes do sol nascer, com o barulho dos grilos e dos galos cantando longe. Saiu do quarto, ainda com a camisa emprestada, e foi até a cozinha. Mauro já estava lá, fazendo café. Parecia que não tinha dormido. As roupas eram as mesmas da noite anterior, só um pouco mais secas, os olhos vermelhos, o rosto cansado. Mas quando viu Bianca, algo mudou na expressão dele. Ficou mais leve, só um pouco. Mas ficou. Bom dia, ele disse. Bom dia. Ele serviu café para ela, sem perguntar. Apenas serviu do jeito que ela gostava, forte, com uma colher de açúcar. Eles tomaram em silêncio. E quando Bianca foi embora depois que a chuva passou e a estrada secou um pouco, ela olhou para trás. Mauro estava na porteira, olhando para ela. Não acenou, não sorriu, apenas olhou. Mas era o suficiente. As semanas seguintes foram uma lenta e doce tortura. Bianca não conseguia mais pensar em outra coisa. Acordava pensando nele, dava aula pensando nele, dormia pensando nele, nos olhos escuros, na voz grave, nas mãos grandes que tremiam quando seguravam as dela. E ele também estava mudando. Não falava mais, mas olhava. Às vezes, no final da aula, ficava mais tempo na cozinha. Às vezes, encostava na parede de braços cruzados, só observando ela ensinar. Às vezes, quando ela ria de alguma coisa que as crianças falavam, ela via nos olhos dele um brilho, algo quase parecido com felicidade. Até que veio o dia do baile. A vila fazia festa junina todo ano. Fogueira no centro da praça, barraquinhas de quentão e paçoca, bandeirinhas coloridas, sanfona tocando. Todo mundo ia. Era o evento do ano. Bianca não ia. Não conhecia ninguém direito ainda. Mas Dona Regina insistiu. Você precisa se soltar um pouco, menina. Não é só trabalho nessa vida. Então ela foi. Vestido de chita, cabelo preso num coque, sandálias velhas que tinham visto dias melhores. Mas estava feliz. Pela primeira vez em semanas, se sentiu leve. A praça estava lotada. Crianças correndo, adultos conversando, música alta. Bianca pegou um copo de quentão, sentou num banco perto da fogueira e ficou observando. Foi quando viu Mauro, entrando na praça com os 4 filhos. Ele usava camisa branca, limpa, calça escura, chapéu na cabeça. Parecia deslocado, grande demais, sério demais no meio de tanta alegria. Mas estava ali. Júlia foi a primeira a ver Bianca. Correu, gritando, e se jogou nos braços dela. Professora, você veio! Os outros chegaram atrás. Clarice sorriu, tímida. Pedro acenou. Rafael apenas deu um aceno de cabeça.
E Mauro parou na frente dela. Boa noite, ele disse. Boa noite. Silêncio. Aquele silêncio que já era conhecido entre eles, confortável e desconfortável ao mesmo tempo. A senhora quer dançar? Ele perguntou, e a voz saiu rouca, hesitante. Bianca sentiu o coração disparar. Quero. Ele esticou a mão. Ela pegou, e eles foram para o centro da praça, onde alguns casais já dançavam. A sanfona começou uma música lenta, arrastada, triste. Mauro colocou a mão na cintura dela, firme, segura. Bianca colocou a mão no ombro dele e sentiu o calor do corpo dele através da camisa. Sentiu o cheiro dele, terra e sabão. Sentiu a respiração dele, rápida, nervosa. Eles dançaram em silêncio, não se olhavam. Apenas se moviam devagar no ritmo da música. Mas Bianca sentia tudo. A mão dele queimando na cintura, o peito dele subindo e descendo. O mundo ao redor desaparecendo até que só existissem eles dois. Quando a música acabou, Mauro não soltou ela imediatamente. Ficou ali, a mão ainda na cintura, os olhos finalmente encontrando os dela. Obrigado, ele murmurou, e foi embora. Bianca ficou parada no meio da praça, tremendo, o coração aos pulos, sabendo que tinha acabado de cruzar uma linha. Uma linha que não tinha volta. Na semana seguinte, as aulas continuaram. Mas tinha algo diferente no ar. Uma tensão, uma espera. Mauro começou a ficar mais tempo na cozinha, não só no final, mas durante as aulas. Sentado na ponta da mesa, ouvindo. Às vezes ajudava. Explicava alguma coisa sobre a fazenda que as crianças não sabiam. Outras vezes, apenas ficava ali, olhando. Sempre olhando. E Bianca não conseguia mais se concentrar. Errava coisas simples. Esquecia onde tinha parado. Sentia o rosto esquentar toda vez que ele se movia. Até que um dia, no final da aula, as crianças saíram para brincar no quintal. E Bianca ficou sozinha na cozinha com Mauro. Ele estava lavando a louça. Ela guardando os cadernos. Silêncio. Bianca, ele disse, e era a primeira vez que ele falava o nome dela. Ela parou, virou. Sim. Ele largou o pano de prato. Se virou. Os olhos dele estavam escuros, intensos. A senhora não deveria estar aqui. O coração dela despencou. Por quê? Porque eu tenho 45 anos. Porque eu sou viúvo. Porque eu tenho 4 filhos. Porque essa vila inteira vai falar. Porque a senhora é nova e bonita. E merece coisa melhor do que um homem quebrado que não sabe fazer nada além de plantar milho e consertar cerca. Bianca deu um passo à frente. E se eu não me importar com nada disso? Deveria se importar. Mas não me importo. Mauro fechou os olhos, respirou fundo. E quando abriu de novo, tinha algo diferente ali. Algo que parecia rendição. Toda vez que você passa por aquela porteira, ele disse, a voz quebrada, eu sinto que volto a respirar. Faz 8 anos que eu tô morto por dentro. 8 anos que eu só existo, mas não vivo. E daí você apareceu, com seu vestido azul e seu sorriso e seu jeito de falar, que faz eu acreditar que ainda tem esperança nesse mundo. E eu tô apavorado. Porque eu não posso te amar, mas eu já amo. Bianca sentiu as lágrimas caírem. Não sabia que estava chorando até sentir o gosto salgado na boca. Eu também, ela sussurrou. Eu também te amo. Eles ficaram parados, olhando um para o outro, 2 metros de distância. Mas parecia um abismo. Mauro deu um passo. Parou. Se eu te beijar agora, não vai ter volta. Eu não quero volta. Ele deu mais um passo, e outro. Até estar perto demais, o corpo grande bloqueando a luz da janela, a respiração quente no rosto dela. E a beijou. Devagar. Como quem tinha esquecido como se fazia. Como quem estava com medo de quebrar. Mas depois ficou mais forte, mais desesperado, como quem estava bebendo água depois de anos de sede. Bianca se agarrou nele, nos ombros largos, no pescoço, sentindo tudo, o gosto de café na boca dele, o cheiro de terra, o som de gemido baixo que ele fez quando ela puxou o cabelo dele. Quando se separaram, estavam ofegantes. O que a gente faz agora? Ela perguntou.
Mauro encostou a testa na dela. Eu não sei, mas eu não quero que você vá embora. Eu não vou. E ela não foi. Naquela noite, naquela semana, naquele mês, ela ficou. Mas o mundo não deixa a gente ser feliz em paz. Foi Dona Regina que contou. Numa manhã de segunda, chamando Bianca antes da aula começar, o rosto fechado. Bianca, o povo tá comentando. Comentando o quê? Sobre você e o Mauro. O estômago dela gelou. O que estão falando? Dona Regina suspirou. Que você tá se envolvendo com ele. Que você é nova demais. Que ele é velho demais. Que isso não é certo. Que você é professora e tem que dar exemplo. Bianca sentiu a raiva subir. Isso não é da conta de ninguém. Eu sei, mas é da conta da prefeitura. A diretora a olhou com pena. Eles me ligaram ontem. Disseram que se você continuar, vão te transferir. O mundo parou. Transferir? Para outra escola, outra cidade. Ou vão te demitir. Bianca sentiu as pernas bambas. Sentou numa carteira. Eles não podem fazer isso. Podem. E vão. Dona Regina colocou a mão no ombro dela. Eu sinto muito, menina, mas você vai ter que escolher, o trabalho ou ele. Bianca voltou para casa chorando. Trancou a porta. Sentou no chão. E chorou até não ter mais lágrimas. Quando escureceu, ela sabia o que tinha que fazer. Foi até a gaveta, pegou papel e caneta e escreveu. Escreveu tudo, o que sentia, o que queria, o que não podia ter. Escreveu até a mão doer. E quando terminou, dobrou a carta, guardou no bolso e foi até a fazenda. Pela última vez. A porteira estava aberta. Bianca parou ali. Olhou para a casa escura. Sentiu o cheiro de terra seca, fumaça, fim de tarde. Tirou a carta do bolso. Enfiou entre as traves da porteira. E foi embora, sem olhar para trás. Porque sabia que se olhasse, não ia ter coragem de partir. 3 dias depois, Bianca estava fazendo as malas. Tinha pedido transferência. Ia para outra cidade, outro estado. Longe, bem longe. Não tinha contado para ninguém. Nem para os alunos, nem para a Dona Regina. E não tinha voltado na fazenda. Estava fechando a mala quando bateram na porta. Ela abriu e congelou. Mauro estava ali, chapéu na mão, olhos vermelhos, a carta amassada no bolso da camisa. Você ia embora, ele disse. Não era pergunta. Eles me obrigaram. Eu não tive escolha. Sempre tem escolha. Não nesse caso. Mauro entrou, fechou a porta. Ficou perto demais. Perigosamente perto. Eu li a carta, ele disse. Li umas 10 vezes, e cada vez que leio dói mais. Porque você está certa. A porteira sempre esteve aberta, e eu nunca entrei. Eu fiquei na cerca, olhando de longe, com medo. Medo de me apegar, medo de perder de novo, medo de viver. Ele tirou a carta do bolso, abriu. Leu em voz alta, a voz embargada. A porteira sempre esteve aberta. Você é que nunca entrou. Mauro olhou para ela e tinha lágrimas nos olhos. Eu tô entrando agora, ele disse. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se a gente vai dar certo. Não sei se o mundo vai deixar. Mas eu sei que eu te amo. E se você me amar também, a gente dá um jeito. Sempre tem um jeito. Bianca estava chorando, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, ela sussurrou. Ele a puxou, a abraçou, forte, como quem abraça a vida inteira. Então fica, ele pediu. Fica comigo, fica com a gente. A gente vai enfrentar o que vier, juntos. E ela ficou. Pelo menos naquela noite. Capítulo final. Bianca acordou com o cheiro de café. Não era na casa dela. Era na fazenda, no quarto de hóspede que, nas últimas 3 semanas, tinha virado o dela. A janela estava aberta, deixando entrar a luz dourada da manhã e o barulho dos pássaros acordando o mundo. Ela ficou deitada mais 1 minuto, olhando para o teto de madeira, sentindo o peso daquela escolha. Tinha ficado. Não tinha voltado para a casinha na vila. Não tinha ido embora para outra cidade. Tinha ficado ali, na fazenda, com Mauro e as crianças. E a vila inteira sabia.
Levantou, vestiu o vestido azul que Mauro gostava, prendeu o cabelo num coque frouxo, olhou no espelho. Tinha olheiras. Não dormia direito fazia dias, mas tinha algo diferente no rosto. Um brilho. Não era felicidade completa, era esperança misturada com medo. Era amor misturado com culpa. Saiu do quarto. O corredor estava vazio, mas ouvia vozes na cozinha, vozes baixas, sérias. Quando entrou, todos olharam para ela. Mauro estava sentado na mesa, os cotovelos apoiados, as mãos entrelaçadas na frente do rosto. As crianças estavam ao redor, quietas, com aquela quietude de quem sabe que algo ruim está por vir. "Bom dia", Bianca disse, a voz saindo mais fraca que queria. "Bom dia", Júlia respondeu, mas não sorriu. Bianca olhou para Mauro. "O que foi?" Ele levantou os olhos. Estavam cansados, muito cansados. "Senta", ela sentou, o coração já disparando. Mauro pegou um papel da mesa, empurrou para ela. Era uma carta, oficial, com carimbo da prefeitura. Bianca leu e sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Era a demissão, efetiva, imediata, por conduta incompatível com o exercício da função de educadora. "Eles não podem fazer isso", ela sussurrou. "Já fizeram", Mauro disse, a voz dura. "Chegou ontem de tarde. Alguém entregou aqui na porteira." Bianca amassou o papel. As mãos tremiam. "Eu vou brigar. Vou entrar com recurso. Vou..." "Bianca." Mauro segurou a mão dela, firme. "Não adianta." "Adianta sim. Eles não têm direito de..." "Eles têm." Ele apertou os olhos como se doesse falar. "Porque aqui, nesse lugar, a gente é o errado. Eu sou velho demais. Você é nova demais. A gente tá junto e não é casado. E isso para eles é pecado." Bianca sentiu as lágrimas queimando. "Então o que a gente faz?" Silêncio. Foi Rafael quem falou. "A professora tem que ir embora." Todos olharam para ele. O menino estava de braços cruzados, olhando para a mesa, a mandíbula travada. "Ela tem que ir embora antes que piore." "Rafael", Clarice sussurrou. "É verdade." Rafael levantou os olhos e tinha raiva ali, raiva e dor. "Ontem, quando eu fui na venda, o seu Manuel não quis me vender nada. Disse que dinheiro de gente sem vergonha ele não aceita." A Júlia voltou da casa da amiga chorando porque a mãe da menina disse que ela não pode mais brincar lá. A Clarice... "Conta pra ela, Clarice." A menina abaixou a cabeça. "Conta", Rafael insistiu. Clarice engoliu seco. "Ontem na missa, a dona Aparecida disse que nosso pai é um imoral, que está vivendo em pecado, que a gente vai pro inferno se continuar morando aqui." Bianca sentiu o peito rasgar. Olhou para Júlia, que tinha os olhos vermelhos e inchados. Para Pedro, que estava tão quieto que parecia uma estátua. Para Clarice, com os ombros caídos. Para Rafael, com a raiva mal contida. "Eu sinto tanto", ela sussurrou. "Eu não queria que vocês sofressem por minha causa." "Não é sua causa", Mauro disse, a voz baixa, mas firme. "É minha. Eu que escolhi. Eu que te pedi para ficar. E eu escolhi ficar. E agora meus filhos estão pagando o preço." O silêncio caiu como pedra. Júlia começou a chorar, baixinho, tentando esconder. Mas o choro saía, tremido, engasgado. "Eu não quero que a professora vá embora." "Júlia", Mauro começou. "Não quero." A menina gritou, e era a primeira vez que Bianca via ela gritar. "Todo mundo já foi embora. A mãe foi embora. Agora a professora vai embora. E daí vai ficar só a gente de novo, sozinhos, e todo mundo vai continuar olhando pra gente com pena ou com nojo." Mauro se levantou, puxou a filha para um abraço. Ela se afundou no peito dele, soluçando, os bracinhos finos apertando a camisa do pai. E Mauro, aquele homem grande e forte, começou a tremer. Começou a chorar também, em silêncio, os ombros sacudindo. Bianca não aguentou. Levantou, foi até eles, abraçou os dois. E ali, no meio daquela cozinha cheirando a café e tristeza, os três choraram juntos. O dia passou devagar, pesado. Bianca tentou dar aula para as crianças, mas ninguém conseguia se concentrar. Tentou fazer comida,
mas a garganta estava tão apertada que não saía nada. Tentou ler, tentou pensar, tentou respirar direito. Não conseguiu. Quando o sol começou a descer, ela foi até a varanda. Sentou no degrau de madeira, abraçou os joelhos e ficou olhando para a porteira. Aberta. Como sempre. Ouviu passos atrás dela. Pesados. Familiares. Mauro sentou ao lado. Não falou. Apenas ficou ali, ombro encostado no ombro dela, olhando para o mesmo lugar. Eu vou embora amanhã, Bianca disse finalmente. Mauro virou o rosto para ela. Não. Tenho que ir. Você viu o que está acontecendo com as crianças. Elas estão sofrendo por minha causa. Elas estão sofrendo porque esse povo é ignorante e cruel, não por sua causa. Mauro, eu não posso ficar aqui te vendo perder tudo. Perder o respeito, perder a paz, perder... E você acha que eu vou ter paz se você for embora? A voz dele subiu. Não muito, mas o suficiente para doer. Você acha que eu vou ter sossego sabendo que te mandei embora de novo? Que te deixei ir porque fui covarde demais para enfrentar meia dúzia de gente que não tem nada melhor para fazer do que julgar a vida dos outros? Não é covardia, é proteção. É covardia, sim. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eu já fiz isso uma vez. Quando você quis ficar da primeira vez, eu te mandei embora, porque achei que estava te protegendo, e quase te perdi. Quase perdi a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos 8 anos. Eu não vou cometer o mesmo erro. Bianca sentiu as lágrimas caírem. E as crianças? Você ouviu o que o Rafael disse? Eles estão sofrendo. Eu sei. A voz dele quebrou. Eu sei. E tá me matando. Mas eu conversei com eles, de verdade, depois que você saiu. E sabe o que a Júlia me disse? Bianca esperou. Ela disse, pai, se a professora for embora de novo, o senhor vai ficar daquele jeito de antes. Daquele jeito que assustava a gente. Daquele jeito que parecia que o senhor também tinha morrido com a mãe. Eu prefiro que o povo fale mal, mas que o senhor fique feliz. Bianca cobriu o rosto com as mãos. Soluçou. Um choro feio, molhado, que vinha de dentro do peito. Mauro a puxou para ele. Apertou forte. Eu te amo. Pela primeira vez em 8 anos, eu tô vivo de novo. E eu sei que é difícil. Sei que vai ser uma briga. Mas eu não vou desistir. A gente não vai desistir. Ou se não der certo, daí a gente tenta de novo, e de novo, até dar. Naquela noite, Bianca não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo o silêncio da fazenda, o vento batendo na janela, o rangido da madeira velha. Pensou em tudo. Na mãe dela, lá em São Paulo, que nem sabia onde a filha estava. No apartamento pequeno que tinha deixado para trás. Nos planos que tinha feito de voltar para a cidade, trabalhar numa escola boa, casar com alguém da idade dela, ter uma vida normal. Normal. Deu uma risada baixa, sem alegria. Não sabia mais o que era normal. Levantou. Vestiu um chale por cima da camisola. Saiu descalça para a varanda. A lua estava cheia, enorme, prateada. Iluminava tudo como se fosse dia. Mas um dia fantasma, sem cor, só luz e sombra. Viu a sombra dele antes de ver ele. Mauro estava na porteira, sentado na trave, olhando para a estrada, fumando. Ela não sabia que ele fumava. Foi até lá. A grama fria nos pés descalços. A noite quieta demais. Ele ouviu ela chegando, mas não virou. Não consegue dormir? Ela perguntou. Nunca consigo. Bianca subiu na trave ao lado dele. Ficaram assim, lado a lado, olhando para a estrada vazia banhada de luar. Quando ela morreu, Mauro começou, a voz baixa, eu pensei em desistir de tudo, da fazenda, dos filhos, de mim. Achei que não ia conseguir. Achei que ia falhar com todo mundo. E por muito tempo eu falhei. Eu não era pai. Eu era um homem morto cuidando de crianças vivas. Ele jogou o cigarro fora. Olhou para as próprias mãos. Daí você apareceu, do nada, com seu vestido azul e seu jeitinho de cidade. E eu achei que você ia embora em 1 semana. Achei que não ia aguentar o calor, a poeira, o tédio desse fim de mundo. Mas você ficou. Não só ficou. Você olhou para os meus filhos como se eles fossem importantes. Olhou para mim como se eu fosse mais do que um viúvo quebrado. Ele virou o rosto para ela.
os olhos brilhando de lágrima e luar. Você me ensinou a respirar de novo, a acordar e ter um motivo, a sorrir mesmo que seja só um pouquinho. E agora o povo quer que eu escolha entre você e a paz deles, entre o meu amor e a aprovação deles. Ele pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. Bianca não conseguia falar, então apenas encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram assim, sob a lua, sob o silêncio, sob o peso de um amor que não pedia licença para existir. A semana seguinte foi inferno. A bodega parou de vender para eles. A igreja recusou a entrada de Mauro na missa. Crianças da vila não brincavam mais com Júlia e Pedro. Duas famílias que arrendavam terra de Mauro devolveram a terra e foram embora. Mas eles resistiram. Bianca começou a dar aula particular para crianças de outras fazendas, longe da vila, onde o preconceito não tinha chegado ainda. Mauro vendeu uns bezerros e comprou suprimentos em outra cidade. As crianças aprenderam a ignorar os olhares, as fofocas, os sussurros. Não era fácil. Teve dia que Bianca chorou escondida. Teve dia que Mauro socou a parede. Teve dia que as crianças perguntaram se não seria melhor desistir. Mas não desistiram. Foi numa tarde de sábado, 2 meses depois, que a mudança começou. Bianca estava na cozinha fazendo bolo com Júlia quando ouviram o barulho. Cavalo chegando. Alguém descendo. Mauro foi até a porta. Voltou com uma expressão estranha. É a dona Regina. A diretora entrou, o chapéu na mão, o rosto suado. Olhou para Bianca, para Mauro, para as crianças espalhadas pela cozinha. Eu vim pedir desculpa, ela disse. Silêncio. Desculpa por não ter defendido você, Bianca. Desculpa por ter deixado eles te demitirem. Desculpa por ter sido covarde. Bianca deu um passo à frente. Por que você está dizendo isso agora? Dona Regina suspirou. Porque nessa semana, minha neta de 6 anos me perguntou por que a professora Bianca tinha ido embora. Eu disse que ela tinha feito uma coisa errada. Sabe o que ela me perguntou? Bianca esperou. Ela perguntou, Vó, gostar de alguém é errado? E eu não soube responder. A diretora limpou uma lágrima que teimava em cair. Eu fiquei pensando e percebi que a gente está errado. Não você, a gente, esse povo que prefere julgar do que ajudar, que prefere condenar do que perdoar, que prefere ficar sozinho do que deixar os outros serem felizes. Ela olhou para Mauro. Você é um bom homem, um bom pai. E se você achou alguém que te faz feliz, que cuida dos seus filhos, que traz luz para essa casa, então quem sou eu para julgar? Mauro não falou, apenas acenou com a cabeça. Dona Regina se virou para Bianca. A prefeitura não vai te recontratar, mas eu estou abrindo uma escolinha particular, pequena, poucos alunos, e queria que você fosse a professora. Bianca sentiu o coração pular. Sério? Sério. O salário é pouco, o trabalho é muito, mas é seu, se você quiser. Bianca olhou para Mauro. Ele sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso de verdade. Eu quero, Bianca disse. Os meses seguintes foram devagar, voltando ao normal. Não um normal igual, mas um normal novo. A vila não aceitou completamente. Ainda tinha gente que virava a cara. Ainda tinha gente que cochichava. Mas teve gente que começou a cumprimentar de novo. Gente que voltou a comprar na fazenda. Gente que entendeu que amor não é pecado. Bianca dava aula na escolinha nova de Dona Regina. 10 alunos, incluindo os 4 de Mauro. Era pouco dinheiro, mas era digno. Era dela. E toda tarde, quando voltava, Mauro estava na porteira, esperando. Não mais consertando cerca. Não mais fingindo trabalho. Apenas esperando. Porque ela tinha se tornado o sol dele, e ele não precisava mais esconder. Foi numa noite de lua cheia, quase 1 ano depois que Bianca tinha chegado, que Mauro a chamou para a varanda. As crianças estavam dormindo, a fazenda estava quieta, só o barulho dos grilos e do vento na árvore. Ele pegou a mão dela. Estava tremendo. Eu não sei fazer pedido bonito, ele começou. Não sei ajoelhar nem fazer discurso. Eu só sei ser honesto. Ele tirou alguma coisa do bolso. Um anel. Simples. De prata. Sem pedra.
sem brilho, só um anel. Esse anel era da minha avó. Depois foi da minha mãe. Depois foi da minha primeira mulher. Ele engoliu seco. E eu sei que você não é segunda opção. Você não é substituta. Você é a pessoa que me ensinou que dá para amar de novo, que dá para viver de novo, que dá para ser feliz de novo. Ele segurou a mão dela com as duas mãos, o anel entre eles. Casa comigo. Não porque é o certo. Não porque o povo vai parar de falar, mas porque eu te amo. Porque eu quero acordar todo dia e ver você do meu lado. Porque eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Não de sangue, mas de amor. Porque eu não quero mais passar um dia sem você. Bianca estava chorando, sorrindo e chorando. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Ele colocou o anel no dedo dela. Não serviu direito. Era largo demais, mas ela não se importou. E eles se beijaram ali, sob a lua, sob o silêncio da fazenda, sob o peso de um amor que tinha sido difícil, doloroso, mas real. O casamento foi simples, na capela pequena da vila com o padre velho que não julgou. Só a família, alguns amigos, Dona Regina como madrinha, Júlia foi dama de honra. Clarice e Pedro ajudaram a decorar. Rafael foi padrinho e, quando abraçou Bianca depois da cerimônia, sussurrou: Obrigado por fazer meu pai voltar a viver. Não teve festa grande, não teve vestido caro, não teve fotógrafo profissional, mas teve amor e teve esperança. E teve a porteira aberta, enfeitada com flores silvestres que as crianças tinham colhido no pasto. Anos depois, quando alguém perguntava para Bianca por que ela tinha ficado, por que tinha enfrentado tudo, por que tinha escolhido um caminho tão difícil, ela sempre respondia a mesma coisa: porque ele me ensinou que amor não é fácil, mas é verdadeiro. E quando perguntavam para Mauro por que ele tinha lutado tanto, ele dizia: porque ela me ensinou que vale a pena respirar de novo. O chão de terra guarda passos que eu não dei. O vento conta segredos que eu calei. Tem uma carta dobrada no meu peito. Palavras pesam mais do que o silêncio que eu aceitei. O sol se põe pintando o que doeu. Tem coisa que o tempo nunca resolveu. Entre o ficar e o ir embora, tem um amor que ainda implora, mesmo quando tudo se perdeu. Eu tentei ser forte, fingir que não doía, mas saudade não respeita a covardia. Se o amor ainda chama, eu escuto, mesmo com medo, mesmo em luto. Tem promessa escrita no coração que não se apaga com a distância, não. Se for pra voltar, que seja inteiro. Se for pra partir, que leve o que é verdadeiro. A estrada sabe quem eu fui e quem eu quase me tornei. Tem marcas que ninguém vê, mas toda noite eu revisitei. O que não foi dito ficou no ar. Tem sentimento que insiste em ficar. Se o amor ainda chama, eu escuto, mesmo com medo, mesmo em luto. Tem promessa escrita
a porta aberta, porque amar também é coragem, mesmo quando a alma tá deserta. Se o amor ainda chama, eu fico. Mesmo ferido eu arrisco, porque algumas histórias não acabam no fim. Elas esperam o tempo decidir. A estrada segue, mas o coração sabe onde é o lar.